E nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, no feriadão de carnaval. E nós estamos aqui pulando, né, o carnaval com notícias, né? Não tem muito jeito, né? E nós esperamos que os nossos ouvintes participem do programa. E nós estamos recebendo agora o vereador Paulo Gaspar, que aceitou estar aqui conosco. Na verdade, gente, ele estava era curioso para ver o estúdio da Rádio Bandeirantes. Ele falou, eu quero ver esse estúdio, porque está muito bonito. Bom dia, vereador, espero que o senhor tenha gostado do novo estúdio. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, ouvintes da Band. É uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez como vereador, né, presencial, porque a gente já teve 2 vezes aqui virtual, muitas vezes presencial como ativista, mas agora como vereador primeira vez, então uma satisfação muito grande. E quero registrar aqui que eu sou fã assíduo, assisto Bastidores todos os dias. Não consigo ver ao vivo, mas à noite é certeza. Tá certo. Vereador, bom... Rose, oi. Antes da gente... Bom, vereador, como que está... A primeira coisa que eu quero conversar com o senhor, como o senhor tem visto essas denúncias de rachadinha na Câmara de Campinas? Bom, não temos muitas informações concretas a respeito, são denúncias, né? A gente acredita que é, sim, possível que sejam verídicas, mas o difícil é comprovar isso, né? A gente espera, lógico, sempre como defensores das coisas certas e da justiça, que os fatos sejam apurados e as pessoas, se realmente cometeram, isso seja apurado. E aí, se for para a Câmara, nós vamos ter que caçar mandato e todas aquelas coisas que você já sabe. Mas como que está o clima lá, vereador? Depois que o promotor começou a investigar, começou a ouvir os assessores, o que o senhor pode falar para a gente? Entre a Câmara, está muito burburinho ou está todo mundo quieto? Então, ali na Câmara, você sabe que são 3 times, né? O time da base, o time da oposição e o time sozinho, que sou eu. Então, eu não tenho contato, eu realmente não sei, eu fico à deriva de qualquer fofoca que aconteça lá dentro, eu estou totalmente à margem, eu fico sabendo por vocês as novidades. Ô Paulo, e como que é isso ser uma ilha? Explica pra gente. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu acredito que tem mais o lado bom, porque na situação que a política está. E Campinas é um retrato da política nacional, né? Então você tem os grandes feudos que dominam, como a própria Rússia ali, né? O império que domina o mundo e tal. Então você tem qualquer Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, você tem o feudo, lá temos o centrão lá em cima, que dá as cartas, né? E aqui nós temos, então, assim, quando você não tem concorrência, eu digo não concorrência porque ninguém faz o que a gente faz, ninguém fala o que a gente fala. Então você tem muito mais reverberação, você fica mais em evidência, né? Ô, Paulo. Nesse sentido que eu acho bom, porque a gente fica, com tudo que você fala, as pessoas ficam te olhando assim, o que vai vir, né? Sei. Agora, eu não consigo te ver assim, você pode até ter uma independência em relação a algumas pautas, mas eu te vejo muito aliado ao governo da Saad. Inclusive, você posta nas suas redes sociais as reuniões com secretários, você elogia alguns projetos e o prefeito tem um bom relacionamento com você e você tem um bom relacionamento com o prefeito, né? Às vezes eu te acho mais base do que os próprios vereadores da base. E eu concordo com você. E aí é super importante essa sua pergunta para esclarecer o que é base. Base é um contrato do governo com o vereador, tá? Então, se eu sou da base, eu vou defender o governo, custe o que custar. Eu tenho projetos legislativos e tenho projetos com o executivo. Eu falei, mas como assim? O vereador trabalha na Câmara, como um projeto com o executivo? Eu tenho mais projetos com o executivo do que com o legislativo. Os legislativos, basicamente, são os que mexem na transparência, mexem em privilégios, esses a maioria vai para a gaveta. Dificilmente eu vou conseguir aprovar lá. Quando eu conseguir aprovar uma emenda lá, eu lembro que você noticiou, assim, porque realmente é inédito, né? Agora eu tenho um projeto muito bom aí que eu estou pedindo para a base assinar comigo para a gente conseguir aprovar. O projeto é esse? Então, assim, sozinho eu não vou conseguir. É o Código de Defesa do Empreendedor, super projeto, para a gente desburocratizar, para agilizar e tudo mais. E como o próprio nome fala, né, defender o cidadão do Estado, o empreendedor do Estado, né, que hoje é realmente o contrário. Então, o cidadão que votou em mim, ou seja, nós tivemos mais de 20 mil votos em Campinas. O cara, é muito fácil eu subir lá na tribuna, como o Santini fazia, xingar todo mundo, acusar todo mundo e não fazer nada, né, de efetivo. Então, o que a gente faz? A gente
vota contrário a todos os projetos que você sabe que eu votei, falo quando tem que falar, voto a favor e subo na tribuna para defender o prefeito quando teve que votar contra a Previdência aqui do Camprev. Então, a própria base me chamou para falar, fala em nome do governo. Então, assim, e todos os projetos que eu estou trabalhando no Executivo são, a maioria, ligados à minha área de urbanismo, né? Que tem tudo para fazer aqui na cidade, tudo, né? E eles não têm pessoas competentes para fazer. Então, o nosso trabalho é fazer toda a costura com as entidades, com as associações. E essa frente que vocês montaram agora para trabalhar as leis urbanísticas vai seguir nessa direção, é isso? Exatamente. Então, só para concluir a questão da base e não ser base, nós estamos juntos defendendo o interesse do cidadão, não do governo. Então, um exemplo, Rose, nós aprovamos o empreendimento de interesse social, ex-Coab, no final do ano passado. Era uma lei que estava parada 2 anos na Câmara. Então, Paulo, bom, essa lei a gente olhou e ficou meio assim com ela. Esse lance de não ter garagem, a gente tem a impressão de que há uma imagem distorcida de quem mora na periferia e que seria preferencialmente o beneficiado com esse projeto. Todo mundo acha que ele não tem carro, que às vezes as pessoas deixam de comer para pôr gasolina no carro. Sim. Tem muita gente que faz isso. Conheço 2, inclusive. E aí a gente acha que o nosso o centro, assim, uma vez que essas primeiras unidades se viabilizem, ele vai virar uma grande garagem, já é o caos. E a sensação a mais que nós temos é que isso beneficiou muito empreiteira. Então, houve gente, não fui eu, que falou que vocês estavam trabalhando a serviço dos empreiteiros. Tudo informação errada, tudo falácias que falam, mas essa lei vem no sentido de uma tendência mundial, né? Se você vai em qualquer cidade de primeiro mundo, de metrópole, você tem essa tendência. O privilégio é para o cidadão que anda a pé, que anda de Uber, que anda de bicicleta, que anda de transporte coletivo. E aqui no Brasil a gente faz totalmente o inverso. Então a gente precisa começar a mudar essa cultura, né? E essa lei vem nesse sentido. Então, esse trabalho de tirar aquela lei que estava parada há 2 anos lá e conversar com o meio mundo em Campinas para fazer, efetivar e aprovar, é o trabalho que a gente faz nos bastidores e conversando com os secretários e tudo mais, Coab, planejamento, tudo, e aparando as arestas e a coisa ficar redonda e convencer o secretário de Justiça e tudo mais e a coisa rodar. Então, assim, só por aprovar essa lei, para mim já valeu meu mandato, assim, porque foi um trabalho incrível que a gente fez, trabalho feito a muitas mãos, e essa questão da base. Então, assim, a gente fez pro cidadão e não pro governo. Agora, Paulo, em relação a essa questão, gente, voltando aqui para a nossa entrevista, hoje nós estamos entrevistando o vereador Paulo Gaspar, do Novo, e nós estamos falando sobre a Câmara, e agora a minha pergunta, eu vou repetir a pergunta. Sempre houve aí uma dicotomia entre o desenvolvimento e essa questão dos interesses imobiliários e a preservação ambiental. E nós temos 2 regiões grandes aqui em Campinas, que são as APAs, né, APAs de Souza e de Joaquim Egídio. Inclusive, a gente tem visto ali na região do Gargantilha, ali indo para Jaguariúna, muitos empreendimentos imobiliários sendo aprovados. E nós tivemos aqui, na época do governo Hélio, uma questão de muitos empreendimentos sem a contrapartida, com muita corrupção, porque para poder autorizar esses loteamentos, muita gente acabava recebendo aí propina, de acordo com o que foi denunciado na Justiça. A legislação em Campinas, ela é uma legislação séria que protege o meio ambiente e garante o desenvolvimento, ou ela atende mais aos interesses econômicos das imobiliárias e empreendedores? Eu acho que ela defende muito mais o meio ambiente do que os interesses, porque nenhuma lei é feita para defender o interesse de ninguém, né? Mas no caso do meio ambiente é uma premissa mundial, né? E aqui no Brasil, seguido com muito risco. Então, os empreendedores têm muita dificuldade para aprovar um loteamento, às vezes leva 5, 6, 7, 8 anos para aprovar, e hoje está sendo feita uma série de procedimentos no sentido de desburocratizar e flexibilizar todo esse trâmite. Mas a lei é muito rigorosa, e eu digo que não só os loteadores, como se a gente for pegar a questão do agro mesmo, todo mundo fala hoje do meio ambiente,
Onde não tem o agro é onde existe depredação, onde existe crime ambiental. Onde tem o agro, onde tem o loteamento e tal, existem pessoas cuidando, o empreendedor tem os TACs, tem os termos de obrigação, e tudo é muito bem cuidado, é muito melhor do que quando a coisa está ali abandonada e sujeita a ocupações e destruições. Rose, deixa eu fazer só uma pergunta. Né? Especificamente, a gente tem visto bastante condomínio rural, assim, em Joaquim Egídio, em Sousas. Isso é permitido? Qual é a expectativa do município em relação a esses condomínios? No longo prazo, pode ser um problema? Esses estudos de impacto têm acontecido? Fala pra gente. Tem acontecido e são muito, como eu disse, muito mais rígidos do que facilitadores, né? Muito mais dificultadores. Nossa briga até para flexibilizar e facilitar mais. O que não pode acontecer são corrupção, negligência, esse tipo de coisa que... então, quem está empreendendo, ele tem mais interesse em fazer 1, 2, 3, 4, 5... ter um nome e ter uma marca, né? E uma coisa bem cuidada. Então, a gente tem os Alphavilles, os Ecovilles, tudo que é Villes... E que tem que ser uma marca de falar, eu quero morar num lugar desse, que os caras cuidam, fazem, acontece. Você é uma pessoa, isso antes da vereança até, muito ligado a esse setor da construção civil. Sim. Nós vimos, a Rose falou da época do Hélio, eu falo também da época da Isalene, que era um terror, Lauro Câmara lá de secretário de governo. Foi bastante difícil, foi lá que teve aquele Ecolife no Taquaral e que foi um pau desgraçado, a história da Fazenda Santa Paula. A gente sempre ouviu dizer que assim, é uma área muito corrupta e muito sacrificada também, porque tinha que pagar altos valores aí para conseguir aprovar o empreendimento. Essa ligação com o setor, como é que está hoje? O que os empreendedores têm dito? Acabou? Melhorou? Você já não tem que, para conseguir alguma coisa no DU, você não tem que chegar lá corrompendo ninguém? Como é que é? Rose, quem faz isso não comenta, não fala nem... Então, assim, eu, por ser a pessoa que eu sou, é a mesma coisa da rachadinha. Ninguém vai fazer coisa errada na minha frente ou vai falar nada perto de mim. Por você ser próximo, isso que eu pensei. Agora, existe corrupção? Continua? Lógico. Não só aqui, como no Brasil inteiro. Sempre vai existir. Enquanto existir um modelo político que nós temos hoje. Enquanto nós tivermos um povo que vende o voto por R$50. Então, sem dúvida. Para conseguir aqui em Campinas ainda rola Rose, você ouve reclamações. Zezé, quando um prefeito vai se eleger, Paulo Gaspar, quer ser prefeito de Campinas, tá? Você acha que eu consigo ser prefeito sozinho? Não. Eu vou ter que fazer um acordo ultra partidário, né? Quem que manda no país, quem que manda em Campinas? São os partidos. Eles decidem quem vai ser o prefeito, né? E aí vai. Então entrou o prefeito, Paulo Gaspar entrou, bom, e agora vamos fazer o loteamento dos cargos aqui. Pá. Então assim, você acha que o prefeito tem controle de tudo? Não, não tem. Ele sabe o que está acontecendo? Não, ele não sabe. Então, mas muitas vezes assim, a gente via, por exemplo, problemas no DU ou um monte de problema vinha do DU. Mas a venda de emenda na Câmara, uma coisa que foi proibida, né? Graças a Deus aí, senhor Eri botou um fim nisso, era o fim da picada. Hoje ainda tem vereador trabalhando em prol de empresas, assim, empresas, não digo você, de projetos e coisas. Lógico que tem, Rose. Zezé, a gente não pode falar quem não sabe, eu não sei, se eu soubesse de qualquer coisa errada, você sabe que eu não seguro nada, né? Não sabe, quem faz não fala, né? Mas a gente sabe que tem. Essa restrição ou essa exigência existente na lei que dificulta a aprovação de empreendimentos, você acha que facilita a corrupção? Essa é a nossa briga. A burocracia, ela é irmã gêmea da corrupção. Quanto mais burocracia, quanto mais dificuldade, mais você vende, mais caro custa a facilidade.
E é para isso que serve a burocracia no Brasil, no mundo e tudo mais. Por isso que a nossa bandeira número 1 é desburocratizar. Então, mas, por exemplo, quando você está pensando em rever essas leis urbanísticas, qual que vai ser o ponto em que vocês vão pegar aqui em Campinas? Quais são os problemas que tem na legislação aqui de Campinas em relação ao urbanismo? Não só aqui, como em todo lugar, a questão são os tecnocratas. As leis sempre são feitas pelos tecnocratas e não pelo empreendedor, não o cara que está ali na linha de frente. Então a burocracia é gigantesca, aí vem o Ministério Público, aí vem a Secretaria de Justiça e coloca um monte de empecilhos. Isso não, a gente chama a Secretaria do Anão, né? Anão, nada pode. Aí sai um Frankenstein aquilo lá. Então, citando o ex-Coab novamente, por que foi importantíssimo o trabalho de ficar 1 ano nos bastidores para depois levar para a Câmara? Quando o projeto chega na Câmara, ninguém vai debater nada. Ali já chega para fazer assim ou assim. Então, tudo isso tem que ser feito antes. Por isso que é muito importante esse trabalho que a gente faz lá, para quando o projeto chegar lá, ninguém vai mexer mais. É basicamente uma emendinha ou outra que vai entrar e só. Zé? Bom, a gente tem... Eu queria voltar naquela história daquele projeto lá dos empreendimentos sociais. Bom, essa flexibilização foi uma flexibilização grande, né? Como a gente já discutiu, a ponto de suscitar dúvidas se vocês estavam trabalhando para os empreendedores. Sim. Mas houve interesse? O que tem hoje já ali para o centro de Campinas, principalmente... Porque o centro de Campinas, utilizando essa política, é a nossa esperança de um centro melhor do que o que está hoje. Como é que está essa conversa? Bom, basicamente o que essa lei ex-Coab fez, a nova, né, foi tornar a conta fechar. Por que os empreendedores preferiam construir em outras cidades e não em Campinas? Porque a conta não fechava. Terreno muito caro, papati, exatamente. Chega cheio de regras. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, o pessoal fazer o empreendedor fazer um apartamento em São Paulo, ele ganha o dobro. O FGV dele ganha o dobro daqui de Campinas. E aí a gente foi fazendo todas essas contas aí e trazendo, inclusive, a questão do mercado popular que foi introduzido nessa lei do Haddad, lá de São Paulo. Sim, é igualzinho. Em 5 anos, a produção habitacional de São Paulo, metade é de interesse social. Mas aqui já tem? Então, você tá agora... De algum empreendimento que já está aí na... Sim, os empreendimentos já vinham vindo com destaque, mas com essa lei a expectativa é triplicar. Eu acho que tinha uns 10 lá já sendo avaliados, eu acho. Preciso checar, mas era isso que tinha. Assim, Paulo, consegue essa informação pra gente, se já tem e onde é? Porque como eu estava falando para vocês, eu me incomoda muito o centro de Campinas do jeito que está. Então, eu não vejo outra forma da gente conseguir revitalizar aquilo ali, se não pela ocupação mesmo, e a ocupação com moradias. Eu não vejo. O prefeito, então eu queria saber como é que está lá. O prefeito disse para mim que ele deve anunciar nos próximos dias uma lei dando incentivos fiscais para o empreendedor que for investir no centro, no sentido de conseguir ali trazer de volta essa ocupação que a Zezé está colocando. Claro que a Zezé está falando de uma ocupação habitacional ali do lado, né? Mas também o prefeito também está vendo essa questão de você trazer o investidor para o centro. O senhor acha que o caminho é esse ou não? Como recuperar o centro de Campinas que está tão abandonado? O centro é uma região que ela já é demarcada, né? Pega as avenidas principais ali, Moraes Salles, Zimbo Maia e tal, aquele é o centro, né? E ali realmente tem que ser tipo uma zona franca, você tem que dar incentivo ali adoidado. Pô, vem morar aqui, ó, vocês vão ganhar 10 anos de isenção de IPTU, ISS, e começa, né? É assim, tem que tornar atrativo, né? Igual a guerra na Rússia, né? O negócio tem que sentir no bolso, na hora que sair no bolso a coisa começa a fazer diferença. Tem uma lei que o governo já está trabalhando, a gente trouxe de São Paulo também, chama a lei do retrofit, que foi feito lá. Você pega prédios antigos de mais de 30 anos, normalmente comercial, transforma em residencial, aí você traz todos esses incentivos aí. Tem um projeto apresentado pelo Secov, que inclusive introduz bonde de novo no centro de Campinas. Qual que é a ideia? Você vem de qualquer região da cidade para próximo desse centro e ali você tem um microtransporte
público para fazer. Super legal. Né, que é uma turístico, resgatar os pontos turísticos. Sim. Esse não, mas pátio isso ferroviário do bonde vai se tornar uma atração turística, sem dúvida. Essa reforma da Glicéria agora da Campos Sales e que nos próximos 20 anos é para fazer em todo o centro, é para transformar totalmente. Essa ideia de trazer a Câmara é nesse sentido. O pátio ferroviário, importantíssimo. Agora, tudo isso que a gente está falando, Rosa Zezé, são mitigações, são coisas, são costurinha de curto prazo, é voo de galinha, vamos falar assim. O que a gente precisa? A gente precisa fazer o que Curitiba fez há 55 anos atrás. A criação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, a gente precisa ter um de Campinas. Mas o que é isso? Uma autarquia que você precisa ter um órgão técnico para funcionar a par das questões políticas. E a gente tem horror à autarquia. Vamos tirar a IMA, então, só se a gente acabar com a IMA, a gente pode fazer mais. Nós temos horror a autarquias, porque a gente sempre acha que é um cabide de emprego para poder colocar funcionários de vereadores de partidos políticos. Olha o Sidão lá na mata. Não, inclusive, Sidão na mata. Inclusive, o Partido Novo tem essa bandeira, né, de menos Estado mínimo. Eu falei, como que você vem com esse discurso de autarquia? Não, só que aí não é gasto, é investimento. Vamos pegar o exemplo da nossa casa. Nós temos um terreno e começamos a fazer um puxadinho, um cômodo, outro cômodo, outro cômodo, outro cômodo. Daqui 20 anos a gente tem um Frankenstein ali. E que você tem que passar no meio do quarto para chegar na cozinha para chegar no banheiro. Isso é a cidade de Campinas, é uma coxa de retalho que vai sendo costurada e custa 1000 vezes mais caro para você consertar os problemas. Se a gente tem uma Secretaria de Planejamento? A Secretaria de Planejamento é para apagar incêndio todo dia. A gente precisa de um órgão para planejar a cidade. Quando você contrata um arquiteto, me contrata, quando você for fazer sua casa, a gente vai pegar um terreno vazio e vai pensar, eu não tenho dinheiro para fazer essa casa hoje, mas eu vou projetar ela para os próximos 20 anos e eu conseguir fazer ela. Então você tem uma sequência. A cidade precisa ser pensada assim. E, lógico, não é só urbanismo que envolve todas as áreas. E tem um órgão técnico. Então, assim, toda cidade do mundo, de primeiro mundo, funciona assim. Então, a gente tem que, não precisa reinventar a roda, a gente precisa copiar os exemplos que já existem. Então, Curitiba é um exemplo mundial de que isso foi feito e aconteceu, e está lá o planejamento urbano para até hoje, né? Tá certo, vereadora. Gente, só uma coisa, a Rússia fechou espaço aéreo para países da União Europeia e Canadá. Né? Quem vai querer? Porque o Canadá também fechou o espaço aéreo deles. Bom, vereadora, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. Espero que você tenha apreciado o nosso estúdio novo. Muito. Que eu achei engraçado quando ele falou, gostei do estúdio, quero conhecer. Eu dei risada sozinha. Antes era vermelho, né? Agora tá tudo azul. Mas só tá faltando um laranja. Pelo jeito, né? Podia pôr um painel laranja aqui. Porque deu uma tucanada, né? Mas melhorou bastante. Mas olha, muito obrigada, vereador, pela tua presença aqui no meio desse feriado, que é difícil, hein? O político que quer sair de casa para vir até uma rádio, para dar entrevista no feriadão. É raro. Olha, o programa de vocês, a gente tem que elogiar muito o papel que vocês fazem. A mídia é o quarto poder, não é? Então, eu acho que é fundamental o que vocês fazem. Tira o chapéu e continuem assim. Porque a gente precisa de vocês fazendo todo esse trabalho jornalístico de independência para a gente melhorar a política, melhorar a nossa cidade em todos os aspectos. Parabéns. Obrigada, viu, Paulo? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Bom, gente, nós vamos, agora são